Vamos estudar mais uma vez o livro de Apocalipse. Hoje será o tema da igreja de Filadélfia e eu pretendo ser bem sucinto, resumir, mesmo porque a igreja de Filadélfia ela é uma igreja que são poucos versículos aqui, tá? É uma igreja que traz não muitas informações, mas o suficiente para nós termos esperança, tá bem? A igreja de Filadélfia ela teve um nome dado pelo irmão do rei, né? Era uma província, era uma comunidade que continuava se servindo das estradas de Roma, porque Roma era o império da época, e a estrada principal dessa igreja de Filadélfia, da comunidade de Filadélfia, era como se fosse um centro de distribuição dos correios, uma rodovia em que passasse muitos entregadores, tá? Lembrando que naquela época, para entrar na cidade, tinha que passar pelas portas. Então, tanto a porta de saída, digamos assim, a grosso modo, como a porta de entrada, elas permaneciam abertas, porque o fluxo de pessoas eram muito grandes. Haviam muitas pessoas que entravam e saíam da cidade a todo momento. Então, pense numa movimentada rua da cidade de Filadélfia, como sendo ali um grande centro de distribuição de cartas, onde Filadélfia era estratégico para que então estas cartas do Império fossem distribuídas para as demais localidades, para as demais cidades ali da Ásia, né? Especialmente. Então, eu quero começar lendo com vocês aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Lembrando que anjo, aqui, a conotação seria um membro da igreja. A carta é totalmente pessoal, tá bem? Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Santo nós já sabemos, né? Verdadeiro nós temos o entendimento do que é. Agora, a chave de Davi, né? O que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Lembrando que a cidade tinha as portas abertas porque o fluxo de pessoas era muito grande. E aqui parece-me que o Apocalipse faz uma alusão, né, à chave de Davi. Lá em Isaías 22, verso 20, e também em Isaías 22, verso 22, nós temos uma profecia clássica, tá? Para o tempo deles. Mas ali vai ser citado um nome chamado Eliaquim, que ele cuidava de ficar com a chave da casa do armazém, ou tesouro. Tá? O Eliaquim era um funcionário de muita confiança do rei, então o rei entregava a chave para este funcionário. E era esse funcionário quem abria a porta do cofre, digamos assim, dos tesouros ali, tá? De Israel. E quando ele abria, ninguém conseguia fechar, porque somente ele tinha a chave. Quando ele fechava, e provavelmente após os serviços ali que precisavam serem feitos, ninguém mais abria. Tá? Então, nós temos aqui um tipo que está aguardando um antítipo. Eu vou explicar. Eliaquim, se você ler em Isaías 22, 20, você vai entender que a chave de Davi, para aquela profecia clássica, faz alusão a Jesus de Nazaré, que também, quando ele abre uma porta, não tem nenhum poder humano ou sobrenatural que feche. E quando Jesus fecha uma porta, não tem nenhum poder sobrenatural
que abra esta porta. Então, aqui nós temos uma interpretação também escatológica. Por quê? Até agora nós sempre colocamos em prática a interpretação do Apocalipse, pelo menos das 7 igrejas, de forma literal. Tá? Trouxemos muita literalidade do texto, a aplicação que nós trouxemos sempre foi literal. Todas elas também têm uma aplicação espiritual ao qual eu não dei a atenção necessária, tá? Porque nós ficamos mais na literalidade do texto. Mas aqui é impossível nós olharmos de forma literal. Tá? Essa chave que essa porta que quando é aberta ninguém fecha, né, essa chave de Davi, quer dizer que quando Deus faz ou quer fazer alguma coisa, ninguém impede. Tá? E quando Deus não quer fazer, tá? Não há nenhuma criatura que vai fazê-lo. Tá? Está bem? Ficou claro aqui? Então, ele aqui é um tipo de Jesus, tá? Lá nos profetas. Vamos continuar o texto aqui. No verso 8, ele continua dizendo: conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, ter pouca força é muito mais parecido, ter pouca força, com nós e a igreja também de Filadélfia, tá? Olhando para a forma literal aqui, era uma igreja que tinha seus problemas cotidianos. Tá? Talvez eles tinham dificuldades para conseguir vencer alguma falha de caráter. A pouca força pode ser que os que se diziam judeus e não eram judeus criavam toda sorte de problema para eles, até impediam de ter uma renda, muitos não conseguiam um trabalho. Tá? Então essa fraqueza ela era muito mais ali uma fraqueza pela situação que esses cristãos sinceros se encontravam, do que propriamente uma vontade de não fazer as coisas. Tá? Mas eles tinham algo a favor deles. A porta aberta é a possibilidade de continuar falando do Mestre, traduzindo e ensinando o que Cristo veio apregoar. Então Jesus, ele apresenta essa mensagem como ele sendo a porta aberta, ou seja, o caminho está livre para vocês fazerem, o caminho está livre para vocês pregarem. Tá? O caminho está limpo, continuem pregando, mesmo tendo pouca força. E ele diz, e não negaste o meu nome. Olha que lindo, né? Não negaste o meu nome. Coisa linda, né? Há várias possibilidades das pessoas negarem o nome de Jesus. Por bem menos as pessoas podem negar o nome de Jesus. As pessoas podem negar o nome de Jesus por desapontamentos que tiveram com pessoas, porque colocaram a expectativa não em Deus, e sim nas pessoas, dentro do cristianismo, mesmo dentro da igreja. E assim, quando algo não sai como a expectativa que elas colocaram, então elas se frustram, né? E aí elas negam o nome de Jesus. Mas aqui para Filadélfia ele dá ele avaliza, né? Ele endossa ela, ele diz assim: vocês não negaram meu nome. Isso é muito bonito. Nós temos uma série de pessoas que por bem menos já negaram o nome de Jesus. E ele vai continuar. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem,
farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui ele está dizendo assim que os que se dizem judeus, os que se dizem judeus e não são, estes eram o problema. Estes eram o problema. A crítica do Eterno não é para os judeus, mas para aqueles que se diziam judeus e não eram. Estes que se diziam judeus e não eram, eles tinham que prestar culto ao imperador. E ao prestar culto ao imperador, eles ganhavam uma carta. Tá? E essa carta, ela abria possibilidades, tá? De eles conseguirem fazer negócios. Era um documento que dizia, por exemplo, aquele judeu que não era judeu, ele falava assim: eu já realizei a cerimônia oficial do rei. Tá? E tinha 1 ano de duração esse documento oficial. Tinha vencimento. Então, os outros cristãos que não negaram o nome de Jesus não participavam dessa idolatria ao imperador. Tá? E assim, eles ficavam isolados, com poucos recursos financeiros também, então as pessoas debochavam deles. E ali, quando fala que estes que são judeus, mas que na verdade não são, vão voltar e se prostrar diante de vocês, simbolicamente agora, tá? Agora é um símbolo. Quer dizer o quê? Que todo aquele que te maltratou, que te humilhou, que te perseguiu, que impediu você de fazer a mensagem avançar, ele vai voltar, ele vai ter que se prostrar aos teus pés. É um símbolo dizendo assim: olha, você tentou, você se esforçou, mas não foi mais possível porque este grupo de pessoas te impediu de fazer mais. Mas eles vão ter que reconhecer quem é Deus, tá? Então, é um princípio, na verdade, tá? Uma hora ou outra, aquele que perseguiu verá que você se tornou a mão direita de Deus, tá? Aquela pessoa que te humilhou, que te pôs para fora, que impediu você de pregar, ou que em algum momento você fraquejou, mas nunca abandonou Jesus e precisou de alguma pessoa e ela não estendeu a mão, não lhe ajudou, essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, a Bíblia está dizendo que eles vão ter que voltar e se prostrar, vão ter que reconhecer, tá? E aí, ele vai continuar dizendo assim, visto no verso 10, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Simples aqui, simplesmente porque guardaste a palavra da minha perseverança. É bem autoexplicativo aqui. Se você guardou a minha palavra, eu te livro do tempo de tribulação. Tribulação virá sobre todo habitante da terra, tá? Todo habitante da terra terá tribulação. Mas o que a esperança está dizendo aqui, da profecia, é que guardaste a minha palavra, eu te livrarei da tribulação. Tá? Eu te livrarei dessa tribulação. E para terminar, o verso 11 diz: venho sem demora. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar não é colocar no baú e nem no bolso, tá? Isso aqui é um símbolo. Guardar é continue praticando aquilo que você aprendeu com a misericórdia, por exemplo. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui as promessas para aquele que for honesto com Deus, que guardar a sua palavra. A igreja de Filadélfia é a igreja mais bonita das 7 igrejas do Apocalipse, porque ele não faz uma repreensão como fez nas demais. Pelo contrário, Deus elogia eles. A pequena coisa que Deus diz é: eu sei que vocês são fracos, tá? Mas ele diz: vocês guardaram a minha palavra. Então, uma igreja modelo aqui, a igreja de Filadélfia, tá bem? E é melhor ser fraco do que ser a sinagoga de Satanás, como diz o texto aqui pra gente. E agora eu queria destacar um personagem que veio na minha mente, que seria Sansão. Sansão foi um homem muito forte na vida, diferente do que a igreja de Filadélfia recebe aqui da parte do Eterno. Ele passou a vida com muita força física, né, intelectual, um homem muito forte, Sansão. Mas ele se meteu em muitos problemas por conta de não ter sabedoria. E no fim da vida ele comete o martírio, né? Ele acabando derruba as colunas do templo de Dagon, se não me falha a memória, que era um deus pagão, e ali extermina os filisteus, os inimigos de Israel. Ele pede a Deus mais uma vez a força que ele tinha antes. Eu trouxe esse exemplo para nós porque a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, que guardou o nome de Jesus. E o personagem Sansão é um homem muito forte, que passou a vida brincando com o nome de Jesus. E lá no final ele teve que pedir de novo uma porção de força para poder exterminar os inimigos. E assim ceifou a própria vida. Então, isso é uma reflexão, né? É importante fazer uma reflexão sincera de quem somos nós, né? Creio que a igreja de Filadélfia se aplicaria muito aos nossos dias. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da igreja de Filadélfia. E no próximo vídeo nós encerraremos com a igreja de Laodiceia. Tá bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante o seu rosto sobre ti, te conceda graça. Que o Eterno levante o seu rosto sobre ti e te conceda a paz.